antílope ressequido cambaleia até a margem do rio. Abaixando a cabeça nervosamente, começa a sorver. A água parece calma, até explodir. Um crocodilo do Nilo irrompe de baixo, prendendo um jovem antílope em um borrão de dentes e água agitada. Acaba em segundos. Neste rio, a morte está sempre a um erro de distância. Este é o Nilo selvagem. Mas ao sul, na nascente deste trecho de 6.600 quilômetros, as coisas parecem tranquilas. O amanhecer se esgueira sobre o Lago Vitória. O horizonte brilha em um dourado pálido, com listras de um rosa suave, enquanto a névoa se apega à água. A costa distante se esvai na névoa, e o lago parece infinito, como deveria ser, sendo o maior lago tropical do mundo. De sua borda norte flui o Nilo Branco. O lago está vivo mesmo antes do sol surgir no horizonte. Ondulações revelam peixes se movendo perto da superfície, perseguidos por algo maior. O Lago Vitória sempre foi um viveiro de abundância, lar de centenas de espécies encontradas em nenhum outro lugar. Mas seu equilíbrio mudou. Hoje, um predador domina, a perca do Nilo, Lates niloticus. Ela foi trazida para cá na década de 1950. A princípio, poucos notaram sua ascensão, então o equilíbrio se inclinou. Ciclídeos nativos começaram a desaparecer. A perca engordou. Mais pesada que um homem, mais longa que uma porta, agora é a caçadora suprema do lago. Sua pele brilha em um cinza prateado, com pontas verdes sob certas luzes. A cabeça é enorme, as mandíbulas alinhadas com dentes feitos para agarrar e engolir presas inteiras. A perca do Nilo prefere as horas de pouca luz, caçando sob o véu do amanhecer e do anoitecer. Ao crepúsculo, uma sombra espreita entre os juncos ou sob um galho caído. Um cardume de tilápias passa. O predador avança em disparada. Um empurrão, uma mordida e o lago ceifa mais uma vida. Durante o dia, quando o calor aperta, ele se refugia em profundidades mais frias. Lá, permanece fora do alcance dos crocodilos que rondam as águas rasas. A perca adulta vagueia por águas abertas, mas os filhotes se escondem entre a vegetação próxima à costa, alimentando-se de insetos e pequenos peixes. À medida que crescem, movem-se para fora, mudando sua dieta de alevinos para presas tão grandes quanto suas mandíbulas permitem. Até mesmo sua reprodução segue o ritmo da água. Quando as chuvas enchem o lago e a comida é abundante, eles desovam em várzeas rasas. Os ovos flutuam, pequenas vidas lançadas na corrente, arrastadas em direção a berçários cobertos de algas, onde a sobrevivência é uma aposta contra inúmeras outras bocas. Apenas uma fração sobrevive. Mas aqueles que conseguem viver por décadas. No entanto, esse triunfo carrega uma sombra. A perca destruiu grande parte da riqueza nativa do lago. Os coloridos ciclídeos, que antes somavam centenas de espécies, foram levados à beira da extinção. Aqui, a água decide vencedores e perdedores, mas as decisões humanas mudaram as regras. Ao longo das baías orladas de papiro, outro caçador se agita. Um clarão de fogo e safira entre os juncos. Do tamanho de uma mão humana, o altamente territorial martim pescador de colar, Corytornis cristatus, domina seu trecho de costa. Dorso azul metálico, peito laranja vivo, coroa salpicada de pintas iridescentes e um bico longo, carmesim, em forma de adaga. A ave está acordada e faminta. Ele pousa baixo sobre águas paradas e imóveis. Seus olhos perscrutam a menor ondulação. Então, um mergulho. Uma lança limpa no lago, quase sem respingos. Ele emerge com uma lasca prateada balançando no bico. Retornando ao poleiro, bate a presa contra um galho, até que ela fique imóvel, e então a engole de cabeça. Em segundos, o pássaro se alisa, passando o bico pelas penas para mantê-las oleosas e impermeáveis. Neste rio, penas encharcadas significam morte. Entre as caçadas, a ave se desloca de poleiro em poleiro patrulhando. Seus chamados agudos e metálicos cortam o ar, alertas aos rivais. Embora pequena, ela defende ferozmente seu local de pesca. Durante a época de reprodução, o casal se enterra em um banco de areia, cavando uma passagem estreita que termina em uma câmara escura.
Ambos os pais alimentam os filhotes. Quando finalmente saem do ninho, os filhotes precisam aprender rapidamente, pescando sob o olhar atento dos pais antes de partirem sozinhos. A sobrevivência, mais uma vez, é ditada pela água. A abundância de alimentos durante as estações chuvosas fortalece as ninhadas. Secas severas significam fome, silêncio e ninhos vazios. Bem acima, uma nova voz rompe o silêncio. Este grito longo e contínuo pertence à águia pesqueira africana, Haliaetus vocifer. Cabeça branca e corpo marrom, ele examina a superfície de uma árvore imponente. Um clarão revela movimento. Um peixe nada muito perto do ar. A águia se lança. Com as asas estendidas, plana abaixo, garras estendidas. Impacto, a água explode quando as garras se fecham. Se o peixe for pequeno o suficiente, 2 quilos ou menos, a águia o levanta limpo. Se a presa for muito pesada, a ave não desiste. Batendo as asas, arrasta o prêmio até a margem, rebocando-o na superfície do lago. Forte, mas não ilimitado, ele mede constantemente seu poder contra o peso da dádiva da água. Até mesmo sua reprodução está ligada ao calendário aquático. Nos meses de seca, quando a claridade favorece a caça, os casais criam seus filhotes. Seu ninho é uma enorme plataforma de gravetos, reutilizada ano após ano, crescendo até uma largura de 2 metros. Dessas alturas, as águias chamam, patrulham e defendem. Hoje, porém, com o nascer do sol, a névoa se dissipa. O Lago Vitória se estende até o horizonte. Sua superfície brilha como uma lâmina de metal martelado, mas cada ondulação esconde um drama. Martim pescadores mergulham, águias gritam. Crocodilos deslizam sob as águas. Aqui começa o Nilo e seu poder já é evidente. A água reina. Nas margens do lago, a água é rasa. Os juncos são densos e criaturas menores lutam para sobreviver entre os gigantes. As tilápias pastam em bancos de papiro e plantas aquáticas, raspando algas de pedras e mordiscando brotos tenros. Elas se movem em pequenos cardumes, sempre protegidas. Uma sombra acima, uma garça passando, ou pior, uma águia, faz com que elas se dispersem pela vegetação. Mesmo aqui, o rio impera. Quando chega a época de reprodução, os machos limpam áreas no leito do lago, abanando-as com as nadadeiras para formar depressões bem definidas. As fêmeas depositam seus ovos guardados ferozmente pelos machos até que os filhotes eclodam. Neste berçário de águas rasas, a sobrevivência depende da vigilância. Um único erro pode significar o fim. As tilápias são animais pequenos, mas seu pastoreio, reprodução e alimentação sustentam a cadeia alimentar do lago. As percas engordam com elas. As aves dependem delas. No grande esquema das coisas, o destino delas é o destino de todos. Logo depois dos esconderijos das tilápias, a água transborda com algo muito maior. À distância aparecem rochas espalhadas pelo lago, com olhos e narinas rompendo a superfície. Mas a água está agitada e um corpo do tamanho de um barril se move. Hipopótamo-anfíbios, passam os dias quase sem peso aqui, com a pele refrescada pelo lago e os corpos escondidos sob sua superfície. Parecem pacíficos, vagando em bandos pelos bancos de areia. Mas a quietude engana. Os touros dominantes guardam ferozmente seus trechos de água. Eles proclamam seu domínio com nuvens de esterco, atiradas para o alto com suas caudas e com grunhidos baixos e estrondosos que atravessam a baía. Aqui, o som viaja longe. Cada mensagem avisa os rivais. Esta poça está ocupada. Ao anoitecer, o clima muda. As manadas se agitam. De trilhas bem trilhadas, hipopótamos emergem da água, corpos enormes, brilhando com suor avermelhado que age como protetor solar e armadura contra infecções. Eles sobem silenciosamente até a praia, movendo-se com uma velocidade surpreendente para animais de seu tamanho. Eles pastam a noite toda. 40 quilos de grama em um único dia, cortados com precisão e lábios largos. Vagam por quilômetros sob o manto da escuridão antes de retornarem ao amanhecer para suas poças, com a barriga cheia e as mandíbulas verdes de grama. Os filhotes aprendem o ritmo desde o início. Nascidos em águas rasas ou em barrancos inclinados, agarram-se aos flancos das mães, puxados para a segurança da água sempre que o perigo se aproxima.
As mães os protegem, mantendo-os longe dos machos dominantes, ensinando-lhes os caminhos do rio para o prado e vice-versa. Para esses jovens, sobreviver significa lembrar-se dos costumes. Sem água, não há abrigo. Sem grama, não há vida. O rio fornece ambos. Enquanto os hipopótamos descansam durante o calor do dia, o ar pertence aos pássaros. Em troncos branqueados e afloramentos rochosos, os biguás abrem suas asas, com suas penas escuras brilhando ao sol. Esta pose não é vaidade, é uma necessidade. Suas penas são menos impermeáveis do que as da maioria das aves aquáticas. Debaixo d'água, isso os ajuda a mergulhar e se mover com agilidade, girando como flechas enquanto perseguem peixes. Mas, após cada mergulho, eles precisam secar. O sol faz o trabalho. Uma vez prontos, eles se lançam novamente, batendo as pernas e as asas dobradas, mergulhando nas profundezas. As tilápias se dispersam. Uma é capturada, presa firmemente em um bico em forma de gancho. De volta à superfície, a ave vira sua presa, alinhando-a de cabeça para baixo antes de engoli-la em um único gole com prática. Em um único tronco, várias podem se reunir, descansando lado a lado, com os olhos atentos voltados para o céu. Enquanto mergulham para escapar da fome, precisam emergir para evitar que elas próprias se tornem presas. O grito da águia pesqueira as lembra disso. Em Jinja, o lago se estreita. Antes espalhada como um oceano, a água agora se reúne em um canal. Esta é a nascente do Nilo Vitória. A foz desliza por entre juncos, contorna rochas e inicia a jornada rumo ao norte que esculpirá paisagens e decidirá vidas. O fluxo se acelera, definindo o ritmo do que nos aguarda rio abaixo. Então o rio encontra a pedra. Nas cataratas de Murchison, o vasto Nilo é forçado a atravessar um desfiladeiro de apenas 7 metros de largura. A transformação é repentina e violenta. Um lençol de água parada se transforma em uma torrente estrondosa. A queda é conhecida como o caldeirão do diabo. Os borrifos explodem em direção ao céu, alimentando uma faixa verde nos penhascos. Samambaias, musgos, orquídeas, vida agarrada onde quer que o vapor d'água permita. Libélulas voam à luz do sol, borboletas dançam na névoa. As cataratas rugem como fazem há milênios. E lá embaixo, onde a espuma se transforma em névoa, espreita o governante mais antigo do rio, o crocodilo do Nilo, Crocodilus nilóticus. Ele se mistura à lama e aos juncos, sua pele manchada tão cinzenta quanto os bancos de areia onde se aquece. Apenas seus olhos e narinas revelam sua presença. Abaixo da superfície, encontra-se o resto. 4 metros de músculos blindados, sua cauda enrolada como uma mola. Suas mandíbulas, cravejadas de dentes cônicos, são feitas não para mastigar, mas para agarrar. Uma vez capturado, nada escapa. O crocodilo é paciente. Não persegue sua presa pela água como uma águia pesqueira, nem pasta como um hipopótamo. Ele espera, minutos, horas. Um antílope se aproxima demais. Num piscar de olhos, a calma é quebrada. O ataque é instantâneo, o resultado certo. A cauda chicoteia, o corpo se contorce em uma espiral mortal e o próprio rio parece se apertar em torno da vítima. Mas os crocodilos não são apenas assassinos. À noite, as mães retornam aos bancos de areia onde enterraram os ovos semanas antes. No entanto, um dos ladrões mais persistentes do Nilo já está à espera. Elegante e implacável, o lagarto monitor do Nilo, Varanus nilóticus, ronda as bordas da colônia. Com sua língua vibrante e garras afiadas, ele pode cavar fundo em um ninho em minutos, devorando dezenas de ovos antes mesmo que a mãe perceba a intrusão. Mas esta noite o lagarto não teve tanta sorte. Um único movimento da cauda da mãe crocodilo espalha areia e predadores. Antílopes, búfalos e zebras que tentam atravessar os grandes rios da África frequentemente se encontram em grande desvantagem. Sua força e velocidade em terra tornam-se inúteis em águas profundas, onde se cansam rapidamente e perdem a capacidade de manobra. Mesmo os imponentes hipopótamos, maiores e mais agressivos do que a maioria dos animais fluviais, não conseguem igualar a aceleração repentina do ataque corpo a corpo de um crocodilo. Mesmo assim, os hipopótamos não são indefesos. Quando atacados, eles podem revidar com mandíbulas fortes o suficiente para esmagar ossos. Esses encontros são raros, mas ilustram o equilíbrio de poder nos ecossistemas fluviais onde o crocodilo do Nilo reina como o principal predador.
O corpo do crocodilo é projetado para emboscadas. Seus membros são curtos, mas robustos o suficiente para arrastar sua enorme massa até as margens e gerar rajadas rápidas de velocidade quando necessário. Sua vida útil é determinada pela temperatura, pela estação do ano e pelos ritmos do próprio rio. Como todos os répteis, os crocodilos são ectotérmicos, dependendo do calor externo para regular seus corpos. Grande parte do seu ciclo diário é dedicada à termorregulação. Nas primeiras horas da manhã, eles frequentemente rastejam sobre bancos de areia ou rochas lisas, permanecendo perfeitamente imóveis com as mandíbulas abertas. Isso permite que o calor escape, uma versão reptiliana do suor. Ao meio-dia, quando o sol fica escaldante, eles deslizam para o rio para se refrescar, muitas vezes flutuando apenas com os olhos e as narinas expostos. Ao cair da noite, a exposição ao sol é retomada brevemente antes de os animais deslizarem silenciosamente para posições de emboscada. Sua dieta é predominantemente aquática. Os crocodilos jovens começam com insetos, anfíbios e pequenos peixes, enquanto os adultos se voltam para presas maiores, como peixes, aves e mamíferos. Eles aguardam na praia, pacientes e imóveis, a personificação máxima da furtividade. Quando a presa se aproxima, o ataque é explosivo. O crocodilo avança, fechando as mandíbulas com uma das mordidas mais poderosas do reino animal. A presa que se debate é arrastada para debaixo d'água, onde se afoga antes de ser despedaçada. Como os crocodilos não conseguem mastigar, eles recorrem à famosa rolagem da morte, uma manobra de torção que arranca a carne do osso e lhes permite engolir pedaços inteiros. Eles podem passar semanas até meses sem comer. Os instintos territoriais também são muito fortes. Os machos, especialmente durante a época de acasalamento, reivindicam as margens e as defendem com rugidos estrondosos, demonstrações de tamanho e, se necessário, confrontos violentos. Essas batalhas, embora ferozes, raramente chegam a ponto de causar ferimentos incapacitantes. Afinal, a sobrevivência depende da força. As fêmeas assumem um tipo diferente de proteção. Embora não sejam tão territoriais, elas são ferozmente protetoras de suas áreas de nidificação. O namoro começa com o fim da estação seca, quando os machos atraem as parceiras com vocalizações profundas, batendo a cabeça na água e empurrões físicos. Quando as chuvas amolecem as margens, as fêmeas escavam ninhos de até meio metro de profundidade, depositando entre 25 e 80 ovos. O ninho fica escondido sob o solo e a vegetação, que servem como camuflagem e isolamento. Por quase 3 meses, a mãe permanece por perto. Eventualmente, pios fracos surgem de baixo. Os filhotes empurram para a superfície. A mãe os pega delicadamente em suas mandíbulas, carregando-os para a água. Por várias semanas, ela os protege, uma ternura rara em um réptil temido por sua ferocidade. Mesmo assim, a sobrevivência é precária. Muitos filhotes são vítimas de peixes, pássaros e até mesmo outros crocodilos. Os sobreviventes, no entanto, crescem e se tornam reguladores vitais de seu ecossistema, controlando as populações de peixes e removendo animais doentes ou fracos dos rebanhos que vêm beber. Até mesmo os restos de suas refeições alimentam os necrófagos, reciclando nutrientes de volta para o organismo. Apesar de sua reputação solitária, os crocodilos do Nilo exibem um comportamento social surpreendente. Eles podem tomar sol lado a lado com seus corpos dispostos em hierarquia, com os maiores indivíduos reivindicando os melhores lugares e as primeiras opções de alimento. Durante as migrações sazonais de peixes, dezenas se reúnem em posições precisas ao longo dos canais, cada um pronto para interceptar presas que passam. Embora a competição seja inevitável, também existe um certo grau de tolerância, especialmente quando os recursos são abundantes. Crocodilos e humanos sempre foi complexa. Os antigos egípcios os adoravam por meio do deus Sobek, uma divindade associada à fertilidade, à força e à força vital do Nilo. Templos eram dedicados a ele, e crocodilos às vezes eram mantidos em piscinas sagradas. Nos tempos modernos, a relação é mais contenciosa. Na África rural, onde as pessoas obtêm água e peixes dos mesmos rios, os encontros podem se tornar fatais. A destruição do habitat, a caça por suas peles e a perseguição direta reduziram seus números em alguns lugares.
mas o crocodilo do Nilo permanece notavelmente adaptável. Reservas protegidas e parques nacionais protegem grandes populações. O Parque Nacional de Murchison Falls, em Uganda, oferece um dos territórios de crocodilos mais impressionantes do Nilo, onde o rio passa por um estreito desfiladeiro antes de desaguar em amplas piscinas naturais, calmas e ricas em presas. Bem mais ao norte, o Lago Nasser, criado pela represa alta de Assuã, na fronteira entre o Egito e o Sudão, tornou-se outro reduto. Ao longo de sua extensão, o Nilo continua a esculpir santuários para crocodilos. Em lugares como as vastas zonas úmidas de Sud, no Sudão do Sul, o próprio isolamento funciona como um refúgio. Aqui, os crocodilos permanecem praticamente intocados, vagando por uma das últimas verdadeiras áreas selvagens da bacia do Nilo. Em trechos mais calmos, os crocodilos compartilham espaço com hipopótamos. A relação é cautelosa, mas funcional. Os hipopótamos, focados no pastoreio, enriquecem as águas com nutrientes, enquanto os crocodilos regulam as populações de peixes e presas. Os crocodilos evitam hipopótamos adultos, mas podem caçar filhotes vulneráveis, um risco que provoca ferozes defesas maternas. Quando as tensões aumentam, os hipopótamos afugentam os intrusos, mas toda regra tem sua exceção. No rio Ruzizi, na bacia do Congo, a cerca de 1.200 quilômetros do Lago Vitória, circulam histórias sobre uma sombra que era mais do que carne e osso. Seu nome era Gustave. Este crocodilo do Nilo era diferente de todos os outros. Com quase 6 metros de comprimento, maior que uma caminhonete e pesando mais de 1 tonelada, ele era uma lenda. Embora nunca tenha sido documentado por cientistas, muitas mortes são atribuídas ao enorme réptil. Seu imenso corpo o tornava mais lento na caçada. Ele não conseguia mais correr atrás de peixes ou antílopes. Em vez disso, ele voltou seu apetite para presas maiores, búfalos, hipopótamos e o mais aterrorizante de todos, humanos. As primeiras histórias sobre Gustave datam de meados do século XX. Pescadores que retornavam do rio contavam sobre um monstro que virava barcos sem aviso. Os moradores alertavam as crianças para não brincarem na margem do rio. Para alguns, Gustave não era apenas um crocodilo, mas uma maldição enviada pelo próprio rio. Outros acreditavam que ele era um espírito imortal, velho e forte demais para morrer. Sua pele carregava a história de batalhas contra homens e animais. Ferimentos de bala que não o mataram, cortes de lança, marcas que revelavam tentativas desesperadas de acabar com seu reinado. Você não pode matar Gustave, diziam alguns moradores, porque Gustave não é apenas um crocodilo. Com o tempo, a reputação do réptil espalhou-se muito além do Burundi. Relatos não verificados afirmavam que ele era responsável por centenas de mortes. Estimativas mais cautelosas sugeriam menos de 60, mas para aqueles que viviam ao longo das margens do Ruzizi, os números pouco importavam. O medo mantinha as pessoas fora da água tão eficazmente quanto os fatos. Cientistas e documentaristas chegaram para descobrir a verdade. O herpetólogo Patrice Fay liderou a tentativa mais ambiciosa, construindo uma enorme armadilha de aço reforçada com vigas, escada com cabras vivas e monitorada por câmeras escondidas. Durante semanas, a gaiola permaneceu em águas rasas. Os aldeões se reuniam ao anoitecer, na esperança de que o grande crocodilo fosse capturado, mas Gustave nunca entrou. As equipes de filmagem perseguiram rumores por anos. Às vezes, capturavam apenas um redemoinho de água ou uma ondulação distante, vasta demais para ser confundida com qualquer outra coisa. Outras vezes, uma cabeça gigantesca emergia apenas o tempo suficiente para lembrá-los de quem governava o rio. E então ela deslizava para longe como um fantasma. O último avistamento confiável ocorreu em 2009. Embora alguns afirmem que ele tenha sobrevivido até 2014. Depois disso, silêncio. Será que ele finalmente morreu? Não temos certeza, mas de qualquer forma a lenda alimenta a reputação temível dos crocodilos do Nilo até hoje. Mais ao norte, o Nilo, após passar por sua passagem mais estreita, alarga-se novamente, continuando sua jornada tranquila. Dos prados escaldados pelo sol que margeiam o rio, emergem os primeiros contornos de gigantes. São elefantes da savana africana, Loxodonta africana. Seus movimentos lentos e deliberados revelam seu peso de centenas até milhares de quilos. A matriarca lidera.
Suas orelhas abanam o ar como velas acesas, o sangue correndo por veias delicadas, resfriando seu vasto corpo. Cada passo pressiona a terra seca, marcando um ritmo mais antigo do que a memória. Ao seu redor, filhas, irmãs e filhotes a seguem. O rebanho unido se move como um só. Os touros estão ausentes. Vagam sozinhos ou vagam em grupos dispersos de machos, cruzando apenas nas margens. A matriarca se lembra. Ela guarda um mapa de sobrevivência em sua mente. Poços de água escondidos em tempos de seca, planícies de inundação seguras para atravessar, caminhos que levam à sombra e às árvores frutíferas quando a terra racha sob o sol. Ela guia sua família por essas rotas, jovens e velhos, machos e fêmeas. Eles confiam em seus instintos sem hesitar. Eles precisam para sobreviver. Um estrondo baixo se espalha pelo Pantanal. Os humanos não conseguem ouvi-lo, mas a manada consegue. O infrassom viaja por quilômetros. A grama interrompe a linha de visão, mas o chamado os mantém unidos. Os filhotes tropeçam com as perninhas bambas sob corpos enormes. Eles se escondem sob as mães em busca de proteção. Os filhotes permanecem próximos da matriarca, absorvendo sinais sutis, movimentos da tromba, estalidos de orelha, murmúrios baixos. Cada gesto carrega um significado: avisos, orientação, conforto. O rio surge. A matriarca faz uma pausa. Ela avalia os níveis da água, testa a correnteza e avalia a aproximação da margem. Suas trombas varrem as poças rasas, absorvendo litros de água manchada de limo. Os filhotes seguem o exemplo desajeitadamente, derramando mais do que bebem. Os adultos avançam mais fundo, exceto por movimentos lentos e deliberados com as trombas. A lama sobe e mancha seus corpos. Sua pele escurece, tornando-se um escudo. Contra o sol escaldante, contra os insetos que picam, contra o ritmo implacável da vida aqui. A comida nunca descansa, suas trombas arrancam plantas aquáticas, quebram galhos e arrancam folhas tenras de árvores ribeirinhas. No entanto, o Pantanal não está livre de perigos. Crocodilos do Nilo flutuam em canais mais profundos, invisíveis, pacientes à espera. Um elefante adulto não pode ser ameaçado, mas os filhotes são vulneráveis. Os adultos se unem, formando uma muralha viva de proteção. Sua união é tanto um escudo quanto uma força. A manada se move novamente, seguindo corredores ancestrais. A chuva domina a paisagem. Quando as águas da enchente sobem, o equilíbrio se desequilibra. Pastagens se transformam em lagos. Caminhos antes secos são submersos. Predadores mudam seus territórios de caça. Elefantes navegam com uma memória mais antiga que a própria enchente. Sementes atravessam o esterco, plantando vida longe de sua fonte. Patas grandes abrem caminhos na grama alta, criando estradas para outras criaturas. Leitos de rios secos revelam água escondida quando as chuvas falham. A vida persiste. O sol sobe mais alto. Sombras encolhem sob corpos maciços. Bezerros param em poças, experimentando com lama. Juvenis praticam gestos com a tromba, aprendendo coordenação, imitação e sinais sutis de alerta. A matriarca observa, esquadrinhando o horizonte. Suas orelhas se contraem. Ela sente predadores distantes, o cheiro de humanos, até mesmo a sutil mudança no vento que traz um possível perigo. Ao meio-dia, o sol bate implacavelmente. Os filhotes se amontoam sob os adultos. Os jovens se protegem uns dos outros. A matriarca conduz o grupo em direção às árvores que margeiam a costa. A sombra é escassa, mas suficiente. Eles descansam com as orelhas em abano. Suas trombas se enrolam e se desenrolam, agitando a água para refrescar sua pele. Mesmo em silêncio, a matilha permanece alerta. Cada farfalhar da grama, cada galho quebrado, cada sombra é observado. A segurança nunca é dada como garantida. A matilha é uma teia viva. O conhecimento é transmitido por som, movimento e toque. A sabedoria da matriarca flui por cada corpo, cada tronco arrebitado, cada olhar. O rio se estreita, a água acelera, redemoinhos se formam e os canais se deslocam. Predadores se adaptam, crocodilos se escondem em emboscadas. Hipopótamos fecham poças rasas, recuando ao anoitecer para rotas de pastagem fixas. Asas de águias pescadoras cruzam a superfície. A manada sente essas mudanças e se adapta. A sobrevivência depende do momento certo.
O Pantanal também fervilha de outras formas de vida. Os bicos de sapato atacam em poças paradas. As citatungas desaparecem entre os juncos. Cada espécie é governada pela água. Para onde ela flui, para onde se acumula, para onde se retrai. As ameaças vão além dos predadores. Caçadores ilegais buscam marfim. Cercas, fazendas e estradas fragmentam habitats, cortando corredores em pedaços pequenos demais para sustentar a migração. Os elefantes, que antes contavam com milhões de exemplares, agora somam cerca de 350 mil em todo o continente. A União Internacional para a Conservação da Natureza os classifica como ameaçados de extinção. Alguns refúgios permanecem. Parques como Boma e Bandingilo, no Sudão do Sul, oferecem abrigo. Além das áreas protegidas, iniciativas comunitárias buscam reduzir o conflito com os humanos. Agricultores protegem plantações, experimentam repelentes de pimenta e buscam meios de subsistência que reduzam a atração do marfim. Mas o futuro dessas manadas depende de paisagens vastas e conectadas. As rotas devem permanecer abertas, largas o suficiente para sustentar a memória da migração. Os elefantes sul-sudaneses atravessam o Sud, juntando-se a manadas em Uganda, na República Democrática do Congo e além. Ao anoitecer, amolecendo o Pantanal, a manada retorna à margem. As trombas varrem a água uma última vez. A lama se espalha em suas costas, selando a proteção contra a noite. Os filhotes brincam brevemente e depois se acomodam sob os adultos protetores. A água molda a terra, a grama e os animais. Ela decide quem vive, quem se move, quem sobrevive. A noite cai. A matriarca fecha os olhos brevemente, embora nunca pare de ouvir. Os filhotes respiram suavemente, escondidos sob pernas imensas. Os juvenis descansam, ainda alertas, com as orelhas se contraindo a cada ondulação. Predadores podem se aproximar, mas os adultos permanecem vigilantes. Durante a noite e até o amanhecer, os elefantes se movem com segurança. Caminhos abertos por gerações os guiam. As trombas varrem a água em arcos com lama respingando em suas costas. Sementes são semeadas sem que se perceba. Pegadas criam passagens. A sobrevivência é aprendida e lembrada. O rebanho é família e ecossistema. De manhã, o sol brilha novamente. Os colossos emergem da sombra, recomeçando tudo de novo. O silêncio se apodera do rio mais uma vez, quebrado apenas pelo ondular dos peixes e pelas vozes das aves aquáticas. Das margens quentes do Nilo, o maçarico egípcio, Pluvianus aegyptius, aparece. Do tamanho de uma mão, ele brilha contra a areia e a água. Suas partes inferiores alaranjadas destacam-se sob um dorso azul ardósia. Uma máscara preta e ousada atravessa seu rosto. Com cerca de 17 centímetros de comprimento, ele para na margem, examinando a lama e as poças rasas. Pernas minúsculas avançam cautelosamente. O bico curvo explora. Insetos, pequenos crustáceos e outros invertebrados são rapidamente arrancados da areia movediça. Ao contrário das aves mergulhadoras, ele permanece em terra. Mesmo aqui, gigantes moldam seu mundo. Elefantes vadeiam nas águas rasas e crocodilos deslizam sob a superfície. No entanto, o maçarico de colar encontra seu ritmo. A vida no Nilo é estratificada. O rio dita as regras. Fluxo, profundidade e estação do ano desequilibram a balança. Aqui, ao longo de certos trechos da margem, o maçarico de colar salta levemente entre as mandíbulas escancaradas dos crocodilos do Nilo. Dentes e gengivas são um banquete. Parasitas são arrancados com delicada precisão. O crocodilo permanece imóvel, enorme e paciente. Um piscar de olhos, um movimento da cauda e ele permanece imóvel. A sobrevivência do maçarico depende de coragem, timing e confiança. Para o pássaro, o benefício é claro. Menos parasitas, dentes mais limpos. Para o réptil gigante também, ele não se importa. Assim como o rio muda com a maré, o dia do maçarico também muda. Ele caminha pela areia úmida, para em poças rasas e sonda a lama aquecida pelo sol. A planície de inundação é um banquete e um teste. Pequenos predadores, cobras, aves de rapina e lagartos monitores rastreiam seus movimentos. Mas vigilância, velocidade e precisão mantêm o maçarico vivo. Na época de reprodução, os maçaricos do Egito não constroem ninhos elaborados. Em vez disso, eles raspam depressões rasas nos bancos de areia acima da linha da maré alta.
Pequenas pedras ou fragmentos de vegetação marcam as bordas. 2 ou 3 ovos são depositados. Ambos os pais se revezam na incubação dos ovos, cada um guiando os filhotes para o mundo. Os filhotes nascem totalmente emplumados, móveis e alertas. Eles deixam o ninho rapidamente, mas permanecem próximos aos pais. Os pais observam, ensinam e protegem. O momento certo é crucial. Os bancos de areia devem permanecer expostos por tempo suficiente para proteger os ninhos. Os insetos devem estar abundantes quando os filhotes começam a se alimentar. O rio dita cada passo, cada pausa. Os jovens maçaricos imitam os pais, sondando a lama e as águas rasas com movimentos desajeitados e ansiosos. Erros são comuns. Um inseto perdido, um passo desajeitado em uma poça, um movimento repentino de cauda de um predador escondido. Eles aprendem rápido. À medida que o dia se aproxima do crepúsculo, os maçaricos se reúnem ao longo das margens expostas. Mesmo com o cair da noite, os insetos se agitam, a água se move e a planície de inundação se ajusta. Os maçaricos se movem com ela, saltando levemente, sondando, alimentando-se, sempre vigilantes. Esta é apenas uma história dentro de uma comunidade muito maior que prospera ao longo do rio. Na névoa úmida perto de Murchison Falls, uma multidão de insetos sobe e desce no ar úmido, atraindo bandos de abelharucos de cores brilhantes. De corpo esguio e asas rápidas, eles exibem tons iridescentes enquanto se movem em arcos graciosos. Suas presas são capturadas no ar: abelhas, libélulas, vespas, colhidas com precisão e depois batidas contra um poleiro para neutralizar as ferroadas antes de serem engolidas. Os abelharucos são pássaros comunitários. Eles nidificam em colônias onde cada casal escava longos túneis em bancos de areia. Essas tocas formam câmaras escondidas para seus ovos, a salvo da maioria dos predadores, mas perto o suficiente do ar rico em insetos acima do rio. Nas rochas escorregadias e nas águas rasas, além da névoa, alvéolas pretas e brancas voam e deslizam, suas caudas epônimas balançando para cima e para baixo. Pequenas, pretas e brancas, elas se alimentam onde poucos ousam se equilibrar. Eles capturam pequenas larvas e insetos desalojados pela correnteza. Sua agilidade permite que explorem microhabitats em pedras escorregadias e redemoinhos rasos, locais ignorados por alimentadores maiores e menos ágeis. Distinguíveis por seus bicos notáveis, os skimmers africanos também compartilham esses canais. Sua mandíbula inferior é alongada. Ela é projetada para cortar a superfície da água enquanto voam baixo sobre ela. No instante em que um peixe ou invertebrado toca o bico submerso, a mandíbula superior se fecha, capturando a presa com uma rapidez surpreendente. Os skimmers geralmente se movem em grupos soltos e coordenados, seus voos sincronizados projetando sombras ondulantes sobre o rio. Para nidificar, eles preferem bancos de areia abertos, onde raspam depressões rasas para depositar seus ovos. Além desses encontros, o próprio Nilo muda de caráter. Após ficar confinado no desfiladeiro rochoso das cataratas de Murchison, o rio libera sua força de forma mais lenta e ampla. Aqui ele se transforma no Nilo Alberto, serpenteando para o norte através de vastas planícies aluviais. A correnteza diminui, serpenteando entre massas de papiros que dominam o horizonte. Essas densas faixas de vegetação se elevam mais de 3 metros, formando paredões verdes tão densos que pouca luz penetra em suas partes mais baixas. Os pântanos de papiros são um mundo à parte. Pesados de umidade e vivos com movimentos ocultos. Abaixo da superfície, raízes se entrelaçam em espessos emaranhados, enquanto acima, caules balançam suavemente ao vento. Inúmeros peixes, sapos e insetos encontram refúgio aqui, e pássaros adaptados à vida entre os juncos prosperam na densidade protetora. Para animais maiores, no entanto, o papiro pode ser tanto um santuário quanto uma barreira. No entanto, aqui habita uma criatura perfeitamente projetada para o pântano. À primeira vista, nada se move. O pântano prende a respiração, sapos coacham, uma garça alça voo, branca contra a escuridão. Então os juncos se agitam, uma ondulação se espalha. Da quietude uma figura emerge, marrom, peluda, silenciosa. O antílope Citatunga Tragelaphus speck avança. Não pertence à savana aberta. Não há grandes rebanhos aqui, nem cascos trovejando sobre vastas planícies. Seus primos vivem no sol.
o antílope de bico fino na grama seca, o kudu na floresta salpicada. Mas o Sitatunga escolheu a sombra, escolheu água e silêncio. Seus cascos se abrem enquanto se move. Dedos longos se espalham pela lama, equilibrando-se em solo que engoliria outros inteiros. Ele não afunda, ele flutua. Cada passo é cuidadoso, deliberado. Onde o pântano treme, ele desliza. Sua pelagem é áspera e impermeável. Gotas deslizam, formando gotas que se movem. Na luz, o animal cintila em listras marrons, pretas e verdes. Na sombra, ele se dissolve. Os machos são mais altos e pesados. Seus chifres enrolados se retorcem como cordas de madeira polida. Armas de combate. Símbolos de exibição. Ao amanhecer, quando a luz escorre como prata pelos juncos, eles se alimentam, pastando juncos e papiros que nenhum outro antílope ousa tocar. Seus lábios se curvam, hábeis, rasgando caules, arrancando folhas. E quando se encontram, eles se chocam, chifres se entrelaçam, lama espirra, água ondula. Uma breve tempestade no pântano. Então o silêncio retorna. Mais silenciosas, menores e sem chifres, as fêmeas se movem de forma diferente. Elas deslizam para abrigos mais profundos, guiando os filhotes para leitos escondidos de grama. Um recém-nascido jaz achatado, mal respirando, com o pelo salpicado de manchas claras. Imóvel, invisível. O pântano o esconde. Crocodilos flutuam por perto, com as mandíbulas abertas logo abaixo da superfície. Os filhotes não se movem, apenas os juncos se agitam. O perigo passa, mas o pântano nunca é seguro. Lá no alto, uma águia marcial circula. Sua sombra se arrasta sobre o papiro. A mãe permanece imóvel, cabeça erguida, orelhas em pé. A águia desce em voo rasante. Um ataque vindo de cima, garras em riste. Mas a Sitatunga não corre por terra aberta. Ela mergulha em direção à água. Um respingo. Então, silêncio. Ela nada forte e segura, seu corpo escondido e apenas suas narinas rompendo a superfície. A águia recua, sem presas, ridicularizada. Predadores assumem muitas formas. Leopardos espreitam à beira do pântano. Leões testam as águas rasas. Mas a Sitatunga tem uma defesa. Água. Ela submerge, afunda. Às vezes, apenas uma ondulação mostra por onde passou. Às vezes, nem isso. Territórios se deslocam e se sobrepõem. Os machos marcam os caules com glândulas odoríferas perto dos olhos, esfregando papiros ao passarem. As fêmeas protegem os filhotes com silêncio. Os filhotes aprendem cedo, ficar parados, afundar, desaparecer. Sobreviver significa tornar-se parte do próprio pântano, mas o pântano está mudando, as paredes estão se fechando. As áreas úmidas estão sendo drenadas para terras agrícolas. Canais cortam os juncos. Caçadores se aprofundam nos canaviais com cães e redes. O que antes era infinito encolhe. A Sitatunga se esgueira, mas o espaço desaparece. E, no entanto, fortalezas permanecem. O delta do Okavango, os pântanos de Sud no Sudão do Sul e as planícies aluviais de Papiro em Uganda. Aqui, a Sitatunga ainda prospera. Elas se movem entre os juncos, entre a água e a terra, presas entre a luz e a sombra. Poucos jamais as verão, menos ainda as compreenderão, mas elas permanecem. O pântano as mantém, por enquanto. Acima da linha d'água, outra figura aguarda. De pé sobre o pântano, a mais de 1 metro de altura, está a cegonha-bico de sapato, Balaeniceps rex. Permanece perfeitamente imóvel. Seu bico largo, semelhante a um tamanco, com um gancho afiado na ponta, parece quase pesado demais para sua cabeça. No entanto, é uma ferramenta perfeita para o que faz de melhor. Com uma paciência escultural, o bico de sapato fixa seu olhar nas águas rasas, esperando a menor ondulação de um peixe pulmonado que emerge. Então, em uma erupção repentina, ele ataca. O bico bate na água, recolhendo lama, juncos e peixes de uma só vez. Com um solavanco, a presa é atordoada, depois virada para cima e finalmente engolida inteira. O bico de sapato é um governante solitário do território que escolheu. Ao amanhecer e ao anoitecer, seus chamados estrondosos ecoam pelo pântano como um rufar de tambores. Ninhos de vegetação flutuante permanecem escondidos em cantos isolados, onde ambos os pais protegem 1 ou 2 filhotes, criando-os durante as semanas perigosas, quando o nível da água precisa se manter estável e os peixes abundantes. Ao meio-dia, a grande ave se retira para a sombra para descansar e se alisar. Debaixo d'água, porém, outro predador domina.
Com corpo aerodinâmico e flancos pouco sombreados, o peixe-tigre africano, Hydrocinus vittatus, brilha como mercúrio vivo em canais límpidos. Sua boca é repleta de dentes entrelaçados e afiados, cada um ancorado no osso, capaz de rasgar as escamas de uma presa. Uma explosão de velocidade e o ataque termina num piscar de olhos. Libélulas deslizando pela superfície, pequenos peixes nadando em cardumes, até mesmo um filhote desavisado de pássaro muito perto da água. Qualquer um pode ser vítima. A maioria dos peixes tigre mede até 70 centímetros. Indivíduos excepcionais podem ultrapassar 15 quilos. Os pescadores os apreciam por sua ferocidade. A pesca local depende deles como predadores e recursos, mas na natureza eles são o pulso da corrente transformado em carne e barbatanas. Nas bordas do pântano, o ar pertence a seres mais leves e delicados. Entre lírios flutuantes, um pássaro castanho avermelhado com dedos incrivelmente longos caminha como se não tivesse peso. A jaçanã africana, Actophyllornis africanus, apelidado de andador de lírios, distribui seu peso com tanta precisão que caminha sobre plantas aquáticas quase sem ondular. Sua plumagem castanha, rosto branco e bico azul claro o camuflam enquanto depena suas presas. Insetos, larvas e caracóis são seus favoritos. Curiosamente, as jaçanãs também invertem a ordem de papéis esperada. As fêmeas maiores competem pelos machos e depositam seus ovos em ninhos flutuantes simples. Uma vez depositada a ninhada, o macho assume o controle. Ele incuba os ovos pacientemente, girando-os no calor do dia, protegendo-os com o corpo e, quando eclodem, guia os filhotes minúsculos e fofinhos pela água. Se o perigo surgir, ele os esconde sob as asas. Movendo-se em direção às águas rasas, uma figura solitária avança com autoridade silenciosa. A garça gigante, Ardea. A garça Golias é a maior garça da Terra. Com até 1,5 metro de altura e mais de 2 metros de envergadura, ela domina os cursos d'água de lagos, rios, pântanos e lagoas ricos em peixes. Sua plumagem marrom avermelhada a destaca enquanto caminha lentamente. Seu longo pescoço balança levemente ao ritmo da água. E então ela congela. Por minutos, ela permanece imóvel, confiando em sua visão aguçada para detectar o mais tênue vislumbre de escamas sob a superfície. Quando chega o momento, não há hesitação. Seu pescoço se desenrola com velocidade explosiva e seu bico em forma de adaga perfura a água. Agarrando ou espetando um peixe lento demais para escapar, ela extrai sua refeição. Peixes grandes são seu principal prêmio, mas sapos, répteis e até invertebrados aquáticos ocasionalmente são vítimas de seu ataque preciso. Após tanto esforço, a garça branca grande se refugia em terrenos mais tranquilos. Lá, ela se alisa com movimentos cuidadosos do bico, alisando cada pena e restaurando a impermeabilidade que lhe permite vadear e caçar com tanta eficiência. A solidão define esta ave. Ela não tolera rivais perto de seu território de pesca escolhido, defendendo ferozmente os melhores pontos contra outras garças e aves aquáticas. Embora possa voar poderosamente por grandes distâncias, raramente se afasta de seus locais habituais, retornando temporada após temporada aos mesmos trechos de água. Quando chega a época de reprodução, o ritmo de solidão muda. Ninhos de gravetos, às vezes enormes, surgem em árvores altas ou em densos canaviais perto da água. Macho e fêmea dividem o trabalho de criar seus filhotes, mas ao final da época retornam aos seus hábitos solitários. Além dos baixios, a paisagem muda. As planícies aluviais estendem-se para terras mais secas, onde o papiro se afina e as sombras se aprofundam. Aqui, reina um mestre diferente da furtividade, o leopardo, Panthera pardus. Ao mesmo tempo, ele habita desertos, florestas, montanhas e planícies aluviais. No entanto, ao longo deste rio, ele prospera em um reino onde a água e a terra se encontram, onde juncos e árvores oferecem cobertura densa. Durante o dia, o leopardo se torna uma sombra dentro de uma sombra. Ele repousa em saliências rochosas, se mistura à vegetação rasteira ou empoleira-se no galho de uma figueira. Para o olho destreinado, as rosetas mosqueadas de sua pelagem nada mais são do que luz bruxuleando entre as folhas. Mas descanso nunca é sono. Suas orelhas se contraem ao menor farfalhar da grama.
Seu nariz absorve os rastros de cheiro trazidos pela brisa. Mesmo com as pálpebras baixas, o predador aguarda. À medida que o crepúsculo se espalha pelo Nilo, o leopardo desperta. A fome aguça seus movimentos. O rio se enche de vida. Reduncas inclinando o pescoço na margem. Citatungas avançando cuidadosamente pela grama alagada. Javalis trotando de volta para suas tocas. Cada uma possibilidade. O leopardo abaixa o corpo, os músculos fluindo como água, cada passo cuidadoso, deliberado. Uma pausa, uma virada, uma investida repentina. Naquele instante, o silêncio se torna violento. Uma perseguição de segundos decide a sobrevivência. Mas este felino não é especialista. Sua genialidade reside na adaptabilidade. Onde os antílopes escapam, macacos balançando-se entre as copas das árvores podem ser vítimas de um salto repentino. Em poças rasas, uma cegonha desavisada se torna presa. Até mesmo crocodilos jovens, blindados, mas vulneráveis, às vezes desaparecem nas mandíbulas desse oportunista. Nada é desperdiçado. A fome aceita o que a fortuna oferece. Perto das aldeias, o equilíbrio entre predador e humano se torna frágil. Restos de peixe atirados por pescadores podem atrair o leopardo. Galinhas desaparecem à noite. Uma cabra é arrastada para a escuridão. Poucas pessoas veem o próprio felino, mas os sinais estão lá. Um rastro de pegadas na lama, marcas de garras na casca, o leve raspar de um corpo na terra. Depois de uma caçada, o animal não fica no chão onde hienas riem e leões irrompem. Com uma força que desafia a crença, ele issa carcaças mais pesadas do que ele para os galhos. Suspensa acima dos perigos da planície alagada, a carne pode durar dias. O felino come lenta e metodicamente, sempre com um ouvido atento aos sons abaixo. O macho, ferozmente territorial, percorre vastas extensões, marcando juncos e troncos com cheiro, alertando os rivais de sua reivindicação. Sua rota pode cruzar os territórios de várias fêmeas, e nessas sobreposições a vida continua. Para as fêmeas, o território é reduzido a algo mais pessoal, um pedaço de cobertura densa onde os filhotes se escondem. Nascidos cegos e indefesos, eles conhecem apenas calor e leite. Sua mãe os protege com seu segredo. Ela os move com frequência, mudando tocas de troncos ocos para moitas de papiro, para fendas nas margens dos rios, mantendo-os um passo à frente do perigo. Cada jornada corre o risco de exposição. Cada noite, a caça corre o risco de descobrir sua ausência. A sobrevivência depende do fio de sua astúcia. O próprio rio molda seu ritmo. Nos meses de seca, as presas se concentram em torno de poças de refluxo, tornando a caça rápida e segura. As carcaças são abundantes. Os filhotes se alimentam bem. Mas com as chuvas, a abundância traz suas próprias dificuldades. As presas estão espalhadas por planícies alagadas, escondidas por grama alta e riachos caudalosos. A mãe precisa viajar mais longe, procurar por mais tempo e retornar mais tarde para seus filhotes. A sobrevivência do animal não depende da força bruta, mas da fluidez. Ele se curva onde outros quebram, flui onde outros vacilam. Esse dom permitiu que ele se espalhasse da África para a Ásia, das montanhas cobertas de neve aos desertos arenosos. Mas até a resiliência tem limites. As ameaças aqui não são crocodilos ou leões, mas pessoas. Fazendas em expansão derrubam florestas. Estradas dividem áreas de caça. Armadilhas destinadas à carne de animais selvagens capturam patas em vez de cascos. Peles, antes comercializadas em mercados, ainda atraem caçadores ilegais. Conflitos eclodem quando o gado desaparece, quando um predador invade o espaço humano. Ao longo do Nilo, os números estão diminuindo. Antes comum, o felino foi classificado como vulnerável. Corredores protegidos ao longo do rio permitem que os leopardos se movam sem atravessar terras agrícolas. Patrulhas anti-caça ilegal estão recuperando territórios anteriormente perdidos. Comunidades locais estão aprendendo a proteger o gado com cercas mais fortes, reduzindo retaliações. O ecoturismo também valoriza o leopardo vivo em vez da pele. O rio guarda seus contrastes. Nas águas rasas, a imponente garça reina com quietude e precisão. Nas margens, o leopardo ronda com furtividade e poder. Dois caçadores solitários, unidos pela água, mas em mundos separados, cada um moldado pelos ritmos do Nilo. O crepúsculo se instala novamente sobre a planície inundada.
Na penumbra, algo se agita. Silhuetas baixas emergem da grama. As hienas malhadas, crocuta, crocuta, se levantam. Ao longo da margem do Nilo, o clã se reúne. 80 homens fortes, unidos por hierarquia e ritual. Este não é um caos de catadores, mas uma sociedade governada pelo sangue. As fêmeas ficam no centro. O poder aqui é herdado. Um filhote nascido de uma mãe de alta patente comerá antes dos outros, comandará antes dos outros e sobreviverá antes dos outros. Abaixo delas, a tensão aumenta. Cada rosnado, cada mordida, cada pedaço roubado é um teste. O clã é ordem envolta em conflito. Seus corpos refletem seu papel. Ombros curvados, músculos ondulantes, pele manchada desaparecendo na grama. Mandíbulas que esmagam o que os outros abandonam. Osso, tendão, medula. Nada escapa. Conforme o sol se põe, suas vozes se elevam. Uma risada alta irrompe da escuridão. Estridente, zombeteira, assombrosa. Outra responde mais baixa, mais aguda, um desafio. Então vem o uivo longo e estrondoso, ecoando por quilômetros. Um chamado convoca muitos. A caçada começou. Eles não espreitam. Eles não saltam. Eles correm. Seu poder reside na resiliência. As zebras sentem isso primeiro. O pânico percorre o rebanho. Cascos se espalham, poeira se levanta. As hienas mantêm o ritmo, implacáveis. Os fracos vacilam, pulmões tensos, músculos falhando. Quando um cai, o clã se aproxima. A coleta de lixo é mais como uma segunda arma. Uma carcaça deixada por leões, uma fera caída pela doença, logo se torna deles. Abutres fogem enquanto o clã desce. Mandíbulas estalam, ossos se estilhaçam, o ar se enche com o som de crânios se quebrando. Em minutos, nada resta além de poeira. Esse apetite serve a mais do que a fome. Ele limpa a planície aluvial e impede a propagação da peste. Os rivais os moldam tanto quanto as presas. Os leões são seu maior teste. Leopardos se agarram às árvores, mantendo as carcaças a salvo de mandíbulas esmagadoras. Crocodilos aguardam, silenciosos e ancestrais. No entanto, as hienas enfrentam todos eles com persistência. 20 vozes contra uma leoa. 10 corpos contra um leopardo em retirada. Eles lutam como uma maré, e muitas vezes a maré vence. Sob a terra, a próxima geração aguarda. Tocas-ocas abrigam filhotes que nascem ferozes, olhos arregalados, dentes afiados, prontos para lutar até mesmo contra seus próprios irmãos. A rivalidade começa no nascimento. Os mais fortes sobrevivem, mas a linhagem decide o destino. Uma filha de posição social herda o poder. Uma filha sem posição social herda a discórdia. As estações também traçam seu curso. Quando o Nilo transborda, as presas se dispersam e a matilha recorre à caça menor. Lebres, pássaros, antílopes jovens. Quando as águas recuam, a vida se aglomera nas poças restantes e as caçadas se tornam brutais. As matilhas se achatam contra a lama. Os predadores convergem. Os gritos ecoam pela planície. As hienas prosperam tanto na fartura quanto na fome. Mesmo onde os humanos se espalham, eles se adaptam. Assentamentos surgem. Estradas cortam a savana. O gado substitui os gnus. As hienas se adaptam mais uma vez. Elas atacam currais, rondam aldeias e vasculham. Para as pessoas, elas se tornam monstros. Ladrões de túmulos, espíritos, demônios cobertos de pelos. O medo se transforma em mito, mas a verdade é mais simples. Elas sobrevivem porque são muito espertas, muito tenazes para desaparecer. Ao norte, o Nilo desacelera. O canal se alarga, dissolvendo-se no vasto pântano Sud. Em seu auge, o Pantanal pode cobrir 130 mil quilômetros quadrados. Um labirinto vivo de papiros, canais e pastagens flutuantes. É aqui que um dos sobreviventes mais estranhos da África se mantém firme. O peixe pulmonado africano. O peixe pulmonado é antigo. Parte peixe, parte relíquia de uma época em que os vertebrados aprenderam a respirar ar. Além das guelras, ele possui um órgão semelhante a um pulmão que lhe permite absorver oxigênio da superfície. Nessas águas, frequentemente sufocadas por plantas e privadas de oxigênio, essa adaptação é essencial. Quando as águas das enchentes recuam e as poças estagnam, o peixe-pulmão se enterra. Ele se enterra na lama, secreta um casulo de muco e desacelera seus batimentos cardíacos para uma fração do normal. Nesse estado estivado, pode sobreviver por meses, aguardando o retorno das chuvas.
Quando as tempestades param e a água sobe novamente, o peixe-pulmão adormecido desperta, irrompendo da terra para vagar novamente pelos canais inundados. Na estação chuvosa, o peixe-pulmão se alimenta amplamente. Moluscos, larvas de insetos e pequenos peixes. Eles também são predados por predadores. Crocodilos os aguardam na superfície, atacando quando eles sobem para respirar. Garças reais os espetam em águas rasas, enquanto antílopes citatunga, pisoteando a vegetação, os expõem a oportunistas à espreita. Até os gigantes do pântano moldam seu mundo. Hipopótamos cavam canais com sua massa, alterando as correntes e abrindo novas passagens para os peixes. Elefantes que vadeiam planícies aluviais dispersam tapetes de vegetação, criando poças ricas em vida onde os peixes pulmonados se alimentam. Os peixes pulmonados permanecem em seu rastro. Mas o Sud é frágil. Planos para drenar e canalizar suas águas, como o canal Jonglei, há muito adiado, ameaçam silenciar seu pulso. Sem inundações, o pântano encolheria e com ele o refúgio dos peixes pulmonados. Um animal que sobreviveu centenas de milhões de anos poderia desaparecer não por causa da seca ou de predadores, mas por causa da engenharia de um rio. Outro habitante notável dessas águas é o lechwe do Nilo, Cobus. Ao contrário das gazelas da savana ou dos congone das planícies, este antílope pertence à água. Preso aos pântanos e várzeas que se estendem ao longo do Nilo Branco, é impossível encontrá-lo em qualquer outro lugar do mundo. Os machos se anunciam primeiro, chifres em espiral, arqueados como esculturas naturais e com cores que contrastam com o verde do papiro e dos juncos, são visíveis mesmo de longe. As fêmeas, por outro lado, desaparecem entre os canaviais. Sua pelagem é clara, arenosa, combinando perfeitamente com os caules balançando ao vento. Os filhotes se agarram às mães. Suas peles exibem os mesmos tons opacos. A imersão constante na água os deixa com um brilho como se esmaltados pelo próprio pântano, seus músculos lisos e reluzentes ao sol. Cascos longos e abertos distribuem seu peso sobre tapetes flutuantes de vegetação. Onde um búfalo afundaria, o lechwe caminha com facilidade. Quando a fome aperta, eles mergulham a cabeça na água, cortando caules tenros de plantas submersas. O pântano é seu pasto. No entanto, apesar desse domínio, eles permanecem vulneráveis, pois as áreas úmidas nunca estão livres de perigo. Crocodilos espreitam abaixo. Leões aguardam nas bordas da terra firme. Aves de rapina vigiam acima. Durante grande parte do ano, os lechwe permanecem em pequenos grupos, espalhados pelos canais, vigilantes e cautelosos. Mas quando as chuvas chegam, o pântano se transforma. As planícies aluviais se expandem, novas gramíneas brotam e o ritmo tranquilo da vida explode em grande movimento. É então que o lechwe do Nilo compartilha seu mundo com uma das maravilhas ocultas da África: as migrações da gazela, de mongala e do antílope de orelha branca. A escala é impressionante. Mais de 1 milhão de animais emergem da planície aluvial, estendendo-se pelo horizonte em ondas inquietas. De longe, eles parecem menos com animais individuais e mais com um único organismo, mudando e fluindo pela savana. Eles abandonam o refúgio do pântano para seguir a onda verde. As gramíneas frescas que irrompem da terra na esteira das tempestades. Cascos batem contra o solo amolecido, vozes se elevam em chamados inquietos. Onde há tanta abundância, os predadores nunca estão longe. Leões, pantera-léu seguem os bandos agachados na grama alta. Da borda do pântano, onde o solo firme encontra juncos sem fim, eles se movem furtivamente. Esta não é a savana aberta. Não há horizontes claros para se lançarem. Em vez disso, um labirinto de paredes de papiro, canais instáveis e ilhas de lama. Os leões do pântano devem ser diferentes. Para sobreviver aqui, eles aprenderam novos hábitos. Nas planícies, os leões correm pela grama aberta, confiando na velocidade e na força bruta. Aqui, essas táticas falham. O chão cede sob patas pesadas, a água desacelera a cada passo. Os juncos escondem as presas, mas também roubam a visão dos leões. Aqui, o sucesso não vem de longas perseguições, mas de esperar, permanecer em silêncio e entrar em erupção repentinamente. A estação chuvosa é a mais rigorosa. A chuva inunda o pântano, e lechwe e citatunga se espalham por suas margens.
As presas estão em alerta. Elas sabem que os juncos escondem a morte. Um passo em falso significa uma emboscada. Para os leões, toda perseguição termina em exaustão. Seus pelos estão pesados de lama. Suas forças são drenadas pela força do pântano. Quando as águas recuam, a sorte muda. A vegetação se reduz a manchas dispersas. Herbívoros se reúnem em grupos densos ao redor do que resta. Para os leões, é uma temporada de oportunidades. No entanto, o perigo espreita em igual medida. Hienas chegam em maior número, rondando as mesmas áreas de caça. Crocodilos permanecem imóveis nas bordas das poças que diminuem, prontos para atacar. A noite também não oferece trégua. Antílopes se amontoam, com os olhos faiscando de medo. Leões espreitam por corredores de papiro negro, invisíveis até o último momento. Seus rugidos abalam a noite, proclamando domínio, alertando rivais e unindo os rebanhos. E, no entanto, o sucesso nunca é garantido. Um passo em falso em terreno traiçoeiro e a presa escapa. O pântano molda mais do que suas caçadas. Ele forma suas famílias. As matilhas aqui são menores que as grandes concentrações do Serengeti. A terra seca é escassa, a comida é imprevisível. Um punhado de fêmeas aparentadas cria seus filhotes juntas, lideradas por machos dominantes. Os machos patrulham ilhas de terra seca. Eles defendem o território com a mesma ferocidade de seus primos das planícies. Mas seu reino é fragmentado, quebrado, vulnerável. As hienas nunca estão muito atrás. Elas seguem os leões, esperando o momento de fraqueza. Nas caçadas, elas atacam, seus cacarejos enchendo o ar, sua bravura reforçada pelos números. Às vezes, eles vencem, dispersando a matilha e apreendendo os despojos. Outras vezes, os leões revidam. Um único golpe, uma mordida esmagadora e os necrófagos recuam. No entanto, eles retornam repetidamente. E então temos os crocodilos. Um leão que se aproxima para beber corre mais riscos do que sede. Um filhote que se aproxima demais pode desaparecer em um instante, arrastado para baixo da superfície. Mesmo os adultos não estão seguros. Os crocodilos atacam com força explosiva e os leões sabem disso. Eles bebem rápido, com olhos atentos examinando a água, prontos para recuar ao primeiro movimento. Este lugar não permite um verdadeiro rei. Os leões podem governar a terra, mas o pântano é compartilhado. Além deste pântano, o destino dos leões se torna sombrio. Antigamente, seus rugidos ecoavam por desertos, florestas e planícies, do Atlântico ao Oceano Índico. Agora, a UICN os classifica como vulneráveis. Na África Ocidental, a situação é ainda pior, com populações listadas como criticamente ameaçadas. Somente no Serengeti, no Mara, no Okavango, no Kruger e no Etosha, os bandos ainda prosperam, sustentados por vastos ecossistemas, protegidos pela vontade humana. No pântano, porém, a luta continua. Enquanto leões e antílopes dominam o drama de predador e presa, os céus sobre o Nilo contam outra história. A avifauna prospera em uma diversidade impressionante. Grandes pelicanos brancos planam em uníssono, suas asas brilhando em um dourado pálido ao sol. Garças reais erguem-se como estátuas na margem, esperando por suas presas. Cegonhas, patos e ibis se reúnem em bandos densos quando as águas recuam e expõem ricas áreas de alimentação. Cada estação traz novas chegadas. À medida que visitantes migratórios da Europa e da Ásia aumentam as populações locais. Por um breve período, o pântano ecoa com seus chamados. Além do labirinto do sul, os canais do Nilo começam a se estreitar. Os altos muros de junco desaparecem e o pântano se abre para a planície de inundação de Bahr el Ghazal, no Sudão do Sul. Aqui, a paisagem se estende por amplos horizontes, adormecida durante grande parte do ano, com suas gramíneas murchas e seus leitos reduzidos a canais rasos. Mas quando as chuvas caem nas terras altas distantes, elas varrem esta bacia e a despertam. As extensões ressecadas são transformadas em lençóis cintilantes de água prateada. As gramíneas tornam-se verdes, reabastecendo o solo e recarregando aquíferos ocultos. Pastores chegam de muito além da planície, atraídos por essa transformação sazonal por um instinto mais antigo que a memória. Por um tempo, a vida floresce. O primeiro sinal de vida costuma ser sonoro. Os chamados trombeteantes dos grus de coroa cinzenta elevam-se acima do coro de sapos e insetos. Essas aves voam a quase 1 metro de altura.
com sua plumagem cinza contrastando com coroas douradas que refletem a luz a cada movimento. À medida que as águas se espalham, os pares saltam no ar. Curvando-se e dançando com as asas estendidas, vozes ecoando, eles consolidam alianças para a vida toda ou iniciam novas. Essa demonstração é sincronizada com a enchente do rio. Se as águas da enchente recuarem muito rápido, seus ninhos de junco ficam vulneráveis. Aqui, como em todo o Nilo, a sobrevivência depende do ritmo das águas. Sob suas asas, as planícies escurecem com a massa de búfalos africanos. Com os ombros curvados, seus chifres curvos brilham na superfície enquanto avançam para alcançar as tenras gramíneas aquáticas. Essas manadas, às vezes com centenas de indivíduos, alimentam-se ao amanhecer e ao anoitecer, conservando energia no calor, refugiando-se na sombra ou na água. Seu volume agita as bordas do pântano, abrindo caminhos para animais menores seguirem. Ao lado deles, antílopes tiang atravessam as planícies. Eles se movem em manadas mais soltas, seus corpos esguios prontos para se virar ao menor movimento na grama. Quando predadores testam as manadas, os tiang respondem com dezenas de decisões dispersas. Cabeças se erguem bruscamente, pernas prontas para saltar em passadas longas e que cobrem o chão. Mas a planície de inundação não permanece abundante para sempre. À medida que a estação seca avança, as águas diminuem. As gramíneas recuam, deixando para trás lama rachada. Aves que antes enchiam os céus alçam voo em vastas formações, desaparecendo em áreas de alimentação distantes. Os herbívoros seguem o verde que recua, estreitando seus caminhos com a diminuição das áreas úmidas. Os que permanecem se adaptam, testando a abundância cada vez menor da terra. E então, quase sem transição, a vasta área úmida acaba. O rio deságua no coração árido do Sudão. As margens se estreitam em uma faixa verde cercada pelo deserto. Da borda do deserto, elas entram na luz. Pequenas, delicadas, mas esculpidas para a sobrevivência, as gazelas dorcas, gazela dorcas. O crepúsculo é a hora deles. Eles se movem silenciosamente, rápidos, alertas, sempre avaliando o risco. Seus pelos arenosos brilham pálidos durante o dia e desaparecem nas dunas à noite. Camuflagem perfeita. Eles se aproximam da água. Pernas esguias mal tocam a areia. Uma pausa. Orelhas se contraem, narizes se aguçam, cada som é avaliado. Somente quando o silêncio se mantém, eles abaixam a cabeça para beber. Mesmo assim, eles nunca relaxam. Os músculos permanecem tensos, prontos para o salto que decidirá a vida ou a morte. O deserto não oferece nada facilmente. Semanas se passam sem chuva. Lagos secam em argila rachada. Mesmo assim, as gazelas resistem. Elas extraem água de folhas, caules e raízes escondidas na areia. Os machos guardam as dunas. Elas patrulham silenciosamente, marcando a areia com seu cheiro. Os rivais são avisados com um olhar, uma postura, uma inclinação de cabeça. Na época de reprodução, a tensão aumenta. Um rival entra, chifres se chocam, a poeira sobe, a luta é breve, violenta e decisiva. Um se mantém, o outro cede. Mas nada os define mais do que a fuga. Quando o perigo se aproxima, o silêncio é quebrado. Uma súbita explosão de movimento. Pernas brilham, poeira explode. O deserto se torna um borrão. Eles correm, não em linha reta, mas em cortes bruscos, zigue-zagues, mudanças repentinas. Imprevisíveis, intocáveis. Predadores avançam, tropeçam, erram. Gazelas disparam pelas planícies, velocidade e agilidade fundidas em uma fuga perfeita. Então silêncio. Elas desaparecem na distância. Seus rastros são logo apagados pelo vento. É como se nunca tivessem estado lá. Fantasmas do deserto. Todas as noites eles retornam, cautelosos, vigilantes, intocados. O deserto os testa todos os dias e todos os dias eles perduram. Os crocodilos permanecem em grupos menores e mais dispersos do que no sul, confinados a poças sombreadas onde a água permanece. De dia, o deserto parece vazio. Apenas o lento balanço das caravanas de camelos atravessa a terra. Mas à noite ele desperta. Gerbilos saltam erraticamente entre tocas. Lebres do deserto avançam em direção às gramíneas esparsas e raposas. Do deserto deslizam como fantasmas pelas dunas. Ao amanhecer, a superfície esvazia novamente. E mesmo aqui, o Nilo carrega a história adiante.
Seu curso se estreita e acelera entre afloramentos de granito, desabando em corredeiras conhecidas há séculos como cataratas. Para antigos comerciantes e exércitos, esses trechos turbulentos eram tanto barreira quanto fronteira. Para a vida selvagem, são um lugar de nichos de pedra esculpida. Os damãs das rochas se aquecem ao primeiro raio de luz, seus corpos arredondados absorvendo calor antes de se refugiarem em fendas ao primeiro vislumbre de sombra vindo de cima. Mais acima, ovelhas berberes avançam cuidadosamente por paredões quase verticais, sem perder o passo. De saliências sombreadas, macacos vervê descem para beber, observando a água como se percebessem suas ameaças ocultas. Mesmo aqui, crocodilos espreitam, e os macacos sabem que não devem demorar-se nas piscinas mais profundas. O rio continua a pressionar, sua força se dispersando e se acumulando até que as quedas d'água diminuam. As margens se abrem mais uma vez, a paisagem suavizando-se em planícies mais amplas. Este trecho final leva o Nilo em direção ao seu destino. No norte do Egito, após uma jornada de 6.650 quilômetros, ele se dissolve no Mediterrâneo através do grande leque do Delta. Visto de cima, o delta se desdobra como uma mão verde contra o ocre do deserto. Por milênios, este lugar nutriu pessoas e criaturas. É uma encruzilhada, um santuário, um palco onde o ar, a terra e o mar colidem. Os pássaros chegam primeiro. Milhares descem em ondas inconstantes, suas asas transformando o horizonte em movimento. Flamingos grandes avançam graciosamente, com longos pescoços curvados, cabeças inclinadas, extraindo vida de lagoas rasas. Eles se movem juntos, um ritmo de rosa e branco contra a água parada. Dos canaviais, garças roxas erguem-se como sombras libertas, com suas lentas batidas de asas carregadas de intenção. Paparratos congelam no meio do passo, até um ataque, rápido, preciso, final. Flamingos de dorso brilhante cruzam o céu em arcos metálicos, verde e bronze brilhando a cada volta. Cegonhas brancas espiralam mais alto, cavalgando correntes invisíveis, destinadas a cruzar continentes, mas aqui elas circulam, presas por um momento a este lugar. As águas guardam seus próprios mistérios. Entre os papiros, lontras deslizam sem serem vistas, bigodes tremendo a vibrações tênues, olhos atentos ao brilho das escamas abaixo. Elas caçam, desaparecem, retornam a praias secretas onde o sol aquece seus pelos espessos. Passam horas entre a fome e o descanso. Abaixo delas, as tartarugas de casco mole do Nilo permanecem escondidas no lodo. Apenas uma ondulação, um par de narinas rompendo a superfície, denunciam sua presença. Então, uma onda, súbita, implacável. Elas pertencem à própria corrente, metade carne, metade sombra. Peixes fervilham onde a dádiva do rio encontra a fome do mar. A água doce colide com a água salgada, transportando nutrientes em inundações invisíveis. Aqui, a vida se reúne em grande número, alimentando-se, reproduzindo-se. Às vezes, até os golfinhos rompem essa fronteira. E, no entanto, apesar de toda a sua abundância, o delta é frágil. A elevação dos mares avança, lambendo a terra, salgando o solo onde antes havia plantações altas. Rio acima, represas sufocam o fluxo. Sem esse fluxo indomável, a terra enfraquece. A cada ano, a balança se inclina ainda mais, a mão verde encolhendo, seu controle sobre a sobrevivência afrouxando. Por enquanto, o delta se mantém. Os juncos se dobram, mas se erguem novamente. Os pássaros retornam como sempre. Os peixes se reúnem, as lontras nadam, as tartarugas esperam. A vida persiste, mesmo quando as probabilidades se inclinam para a perda. Durante séculos, o Nilo trouxe sua dádiva final para cá, desdobrando-se em canais, alimentando pântanos, estendendo-se em direção ao mar.